Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Filipenses, capítulo 4. Vamos pegar do verso 4 ao verso 9. Capítulo 4, do verso 4 ao verso 9. Amém, queridos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor Deus, é com alegria em nossos corações que nos encontramos mais uma vez. Já louvamos, já oramos, e agora queremos descansar na Tua palavra. Eu peço que o Teu Santo Espírito, Pai, traga paz a cada coração essa noite. Refrigera nossa alma. Deixa nossas mentes atentas para o Teu ensinamento. Que possamos sair daqui, meu Pai, mais capacitados para aconselhar uns aos outros. Assim, Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando nós olhamos para Filipenses capítulo 4, e vale a pena os irmãos olharem com cuidado aqui, porque como nós temos falado muito em ajudar pessoas, como nós temos caminhado num processo de reconstrução do caminho, o que acontece quando nós somos pegos em nossas fraquezas? Isso só mostra que a gente está errando o caminho. Toda fraqueza nossa espiritual, que são tendenciosas à tentação e nos leva ao pecado, só mostra uma coisa, que nosso coração, que foi feito para adorar a Deus, está desordenado. Toda adoração fora de Deus é uma adoração desordenada, que nos leva a adorar ou depositar confiança. Porque todas as vezes, queridos, que nós construímos um desejo, que Deus não é o princípio desse desejo, e isso acontece constantemente em nossas vidas, infelizmente, de uma forma não verbal, nós estamos dizendo para Deus que aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que precisamos, Deus não pode nos dar. E como nós somos craques nisso, e se nós sabemos que Deus não pode nos dar, nós criamos deuses falsos, para nos levar àquilo que nós achamos que precisamos. Tem um módulo dentro do aconselhamento bíblico, que aqui a gente vai ver de forma superficial, porque a gente não tem tempo, mas nas nossas aulas separadas no domingo, a gente vai gastar bastante tempo, que é ídolos do coração. Nosso coração, meus amados irmãos, tem tudo a ver com cosmovisão. Ele foi feito para adorar o Senhor. Prestem bastante atenção, irmãos. Ele foi feito para adorar ao Senhor. Agora os irmãos vão compreender que tem coisas que nós pensamos que precisamos e amamos, e na realidade nós não precisamos. Se a gente fizer um levantamento no nosso dia a dia, coisas que nós estamos amando e nos apegando, que nós não precisaríamos fazer isso. Quando o apóstolo Paulo usa Filipenses capítulo 4, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma reprogramação de mente. Ou seja, ele pegou um exemplo, e aqui é só um, e ele pegou a ansiedade, por exemplo.
E aí ele diz como tratar a ansiedade. Quando a gente olha no verso 6, ele diz: não andeis ansiosos. Agora é interessante que a frase continua, ele não dá espaço, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, já quebra qualquer princípio nosso e fala assim: não, mas eu estou ansioso por causa de, ou devido a... Não, queridos, Paulo está nos ensinando que não andeis ansiosos de coisa alguma. Ok, ele não está dizendo que não existe ansiedade, ele não está dizendo que é uma coisa que não existe, é coisa da sua cabeça, ele não está dizendo isso, ele diz que existe, mas ele está dizendo como combater. E aqui nós começamos a trabalhar cosmovisão e o redirecionamento da mente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, ou seja, em qualquer princípio, em qualquer circunstância, ou qualquer dilema, seja conhecidas diante de quem, queridos? De quem? Deus. O que ele está dizendo? Que aquilo que me perturba, aquilo que me incomoda, eu não tenho que tentar resolver comigo mesmo. No primeiro passo ele diz que eu tenho que levar a quem? Ao Senhor. É o primeiro princípio. Aí ele diz: coloca tudo isso nos seus pedidos, nas vossas petições. E ele diz o modelo: pela oração, pela súplica e com ações de graça. Olha que nós estamos passando por um momento difícil, turbulência, e ele quer que eu medite com ações de graça, compreendendo que as coisas estão na mão do Senhor e que eu já estou contemplando uma saída dessa situação. São ações de graça. Aí ele diz que depois que eu oro, depois que eu apresento isso ao Senhor, eu já contemplo a graça. Aí o que ele diz no verso 7? E a paz de Deus. Aquele coração ansioso, aquele coração que ele estava focado no problema, que ele estava voltado para o problema e que agora ele se é voltado para o Senhor, ele diz que isso enche de paz o meu coração. Uma mudança de mente, queridos. O que acontece agora? E essa paz, ela não é compreensível pelo mundo, porque excede todo o entendimento, é acima da compreensão da ciência, da cultura, tudo que você possa imaginar. Para nós não, para nós é uma leitura muito clara. Sabemos que Deus está cuidando de cada um de nós de forma individual. O último hino que nós cantamos aqui, ele mostra isso. Eu não sei se vocês têm a curiosidade de tentar penetrar dentro da música e enxergar a música. Os céus se abrindo e o Senhor vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Queridos, se isso não nos motiva, se isso não nos alegra, se isso não é motivo de exaltação, aí eu pergunto para os irmãos: o que enche o coração dos irmãos então? Um bom trabalho, um bom carro, uma boa família? Queridos, tudo isso é falho. Tudo isso é falho. Então quando nós contemplamos, é essa paz que mergulha no meu coração. Se parasse aqui, a gente já tinha subsídios para caminhar feliz. Só que Paulo está dizendo: agora nós vamos para a ação. Como que se muda uma mente? Como que se muda um coração? Como que se refrigera uma alma? Substituindo pensamentos ansiosos por coisas boas. Olha que Paulo está trabalhando só um exemplo. Ele diz assim, ó: depois que ele diz tudo isso, você entregou em oração, em súplicas, contemplou ações de graça, a paz de Cristo, ela vai encher o seu coração. Depois de tudo isso ele diz: agora sim, irmãos, finalmente. Notem que ele não manda que a gente troque a mente antes de buscar o Senhor. Porque quando eu troco minha mente por coisas vãs, nós estamos lá em 2 Coríntios capítulo 10, o que acontece, queridos? São vãs filosofias, que também está em Colossenses. Eu preciso encher minha mente de Cristo, eu encho minha mente de Cristo, e a partir de agora eu trago aquilo que de fato glorifica a Deus e restaura a minha vida. Ele diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Notem que aqui mudou radicalmente o meu comportamento ansioso por coisas que me traz paz, que refrigera a minha alma. A minha ansiedade, ela é cruel, queridos. A ansiedade é cruel, meus irmãos. A depressão, ela é terrível. Ansiedade, depressão adoecem as pessoas, fazem com que as pessoas fiquem acamadas, isoladas, fazem com que as pessoas elas saiam de uma verdade e vivam
uma utopia, algo que elas nunca vão conseguir alcançar. Por isso que elas vivem num ciclo de ansiedade, de depressão, precisam tomar remédios, precisam se tratar. Enquanto tudo isso, no começo, Deus está nos dando uma graça, dizendo que esse coração, ele precisa ser reordenado, ele precisa ser reorientado. E aí eu volto para Santo Agostinho, nas suas confissões, quando ele diz que o nosso coração, ele parte para um alvo que é adorar a Deus. Então, quando nós não adoramos a Deus, nós precisamos adorar a criatura. Paulo já falou isso em Romanos capítulo 1. Calvino fala isso nas Institutas, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas o que me chama a atenção, para que a gente pense agora em cosmovisão, essa mudança de mente, é o que Agostinho diz sobre que todas as coisas que foram feitas, elas só sossegam para o seu telos, ela só sossega quando ela chega no alvo para qual ela foi criada. Isso é maravilhoso. Ele dá o exemplo do óleo com a água, não é? Como que o óleo volta para a sua posição e a água também volta para a sua posição. Ele dá o exemplo de uma fogueira, quando você acende, notem que as faíscas, o fogo, ele sobe, não é? Por quê, queridos? Nada foi feito por acaso. Todas as coisas que Deus criou têm um propósito. Ou seja, se eu solto uma pedra aqui, ela não flutua, ela cai. Lei da gravidade. É um mundo ordenado, a cosmovisão da criação, um mundo criado e ordenado por Deus nas suas leis físicas e leis da natureza. Não foi o Big Bang, Deus criou tudo isso. E como que eu não posso imaginar que se Deus criou tudo que nós podemos contemplar, como que eu não posso imaginar um coração criado por Deus, que ele só sossega quando ele descansar em Deus? O meu coração não descansa em coisas, em pessoas, porque esse coração não foi feito para isso, queridos. Esse coração foi feito para Deus. Ele só encontra repouso e paz em Deus. Não é à toa que Paulo diz que depois que eu oro, que eu levo isso em súplicas, crio essas ações de graça, ele diz, a partir daí, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai te encher de paz. Por quê? Porque o meu coração só encontra repouso no Senhor. É tanto que quando a gente está cantando, queridos, a gente chega na igreja num dia cansado de trabalho, exaustivo, seja a dona de casa, seja você que é um vendedor externo, seja você que trabalhou hoje no escritório. Quando a gente chega aqui na igreja, a gente chega cansado. Nós somos seres humanos. Só que quando a gente começa a louvar, a gente começa a, parece que mudar essa mentalidade de cansaço para uma mentalidade de quê, queridos? Uau, você fala assim, você até esquece que está cansado. Você esquece que está cansado. E você gostaria que esse tempo demorasse mais. É aqui que entra essa formação dessa nossa cosmovisão e nossa aula de hoje. Por que, queridos, que isso é importante? Porque eu só consigo ter uma cosmovisão formada pelas Escrituras. Todos nós temos uma cosmovisão, todos. Não precisa ser crente para você ter uma visão de mundo. Mas olha a nossa definição. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Não esqueçam que esse coração foi feito para descansar em Deus. E quando eu repouso o meu coração em coisas e em pessoas, ele vai ficar aflito. Ele fica desordenado. Os meninos, antes de cantar aqui, acredito que eles... como é que é o nome? Desculpa. Não, para calibrar aí os instrumentos. Afinar os instrumentos, coisa bonita. Eu vou aprender. Próximo culto eu quero cantar com vocês. Vocês vão ver o que é bom, né? Aí eu quero ver se vocês são crentes e permanecem no culto, né? Então, vai lá, afina o violão, a bateria faz os ajustes, teclado, né, baixo, guitarra, o que for. Ensaiam ali. Por quê, queridos? Amanhã, se tiver outro culto, precisa fazer tudo de novo. Sim ou não? Tudo de novo. Agora vocês imaginam um coração que foi feito para repousar em Deus e está repousando em coisas. Que a esperança é em coisas. Tipo, se eu arrumar esse trabalho, minha vida vai mudar. Ok, o princípio é válido, mas não está fundamentado em quem, queridos? Em Deus. E se eu perder esse trabalho, eu morro. Olha como a gente, ao mesmo tempo, queridos, prestem bastante atenção, ao mesmo tempo que eu repouso num trabalho, e aí eu preciso voltar para Mateus capítulo 7, para lembrar
de uma casa que é feita sobre dois terrenos diferentes, um sobre areia e o outro sobre rocha. Quando o meu coração descansa no meu trabalho, não é que o trabalho seja ruim, o trabalho é bênção de Deus, mas ele não é tudo. Eu tenho que meditar que esse trabalho é graça de Deus, e que Deus é que me conduz aqui. Agora, quando eu tiro Deus da história e falo assim, eu sou bom, eu tenho competência, eu arrumei esse trabalho, notem que eu tirei Deus de todo o fluxo de repouso do meu coração. Quando eu perder esse emprego, o que acontece? Desmorono. Acontece com famílias, acontece com negócio. Por isso que ele diz, uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou um conjunto de pressuposições. Essas pressuposições, ela tem um detalhe, elas podem ser suposições que podem ser verdadeiras, que podem ser parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Você conversa com alguém que tem convicção de alguma coisa, você fala, não, isso aqui não tem sentido. É o que a gente chama de pressuposições falsas. Pressuposições bíblicas, elas são verdadeiras, elas não são parcialmente verdadeiras, elas são verdadeiras. Que sustentamos, consciente ou subconsciente, coerente ou incoerente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Então, cosmovisão é algo que muitas vezes nós nem sabemos que temos, mas quando somos desafiados a responder e dar resposta da nossa fé, aí eu lembro que eu tenho uma cosmovisão. Vamos dar um exemplo bem prático. Se você está numa roda de amigos, num trabalho, tomando um cafezinho ali, e alguém fala sobre o divórcio, aí você pensa logo, o que a Bíblia diz sobre isso? Você já está ali remoendo e automaticamente é como se fosse um computador processando, e você diz, olha, não justifica isso. E você começa a validar as suas pressuposições, que elas não são parcialmente verdadeiras, não são falsas, elas são verdadeiras, porque elas partem das Escrituras, e a sua visão sobre o divórcio, ela está aqui. A sua visão sobre o dinheiro está aqui. A sua visão sobre qualquer coisa deste mundo parte daqui. Por isso que nossas pressuposições são verdadeiras. E eu preciso confiar nisso. Nós cantamos a outra música, os irmãos creem que Jesus vai voltar um dia. Pressuposição, não é? O mundo vai dizer, não, isso a igreja só fala essas coisas, a igreja está louca com isso. Nós não, ninguém muda isso em nós. Os irmãos creem na Trindade? Outra pressuposição bíblica, ela parte de uma pressuposição do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito. Ninguém muda isso na gente, ninguém muda. É isso que a gente vai começar a validar. Ela é muito mais, queridos, de que uma área única da vida, ela parte das Escrituras. Então a cosmovisão bíblica, ela tem tudo a ver com o aconselhamento bíblico. Quando eu monto essa estrutura, notem que a imagem é de alguém com um binóculo, ampliando uma visão, buscando uma visão mais distante. Ou seja, cosmovisão e aconselhamento bíblico estão assim, profundamente conectados aqui. Sabe por quê, queridos? Porque ambos precisam da mesma premissa, a palavra. Para que a minha cosmovisão funcione no mundo, eu preciso partir da palavra. Para que eu ajude pessoas, eu preciso partir da onde? Da palavra. Então elas estão aqui conectadas, ou seja, para nós a Bíblia é a verdade. Ninguém altera, ninguém mexe. Por quê, queridos? Nós temos essa convicção. Aí aqui ela passa do que nós chamamos de tudo aquilo que nós sustentamos. E nós não sustentamos de uma forma subconsciente, mas nós sustentamos conscientemente que a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém muda isso na gente, queridos. A minha fé, ela está alicerçada nisso aqui. Porque se um dia eu duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus, eu começo a enxertar dentro da igreja outros meios para convencer a igreja de qualquer coisa, não mais da palavra, não mais de Deus. Então aqui a gente começa a ver que a palavra está moldando o nosso pensamento, a palavra molda nosso sentir, nosso viver, nosso agir. É esse coração que a gente já aprendeu aqui, vamos aprender mais ainda, que ele é tridimensional. Até aí está tranquilo, queridos? Amém, não é? Próximo slide, ele é bem interessante, que ele continua trabalhando cosmovisão. E aqui, em vez do binóculo, nós temos duas lentes. Notem que de um lado, eu tenho uma visão amarelada, e do outro eu tenho uma visão natural. Por quê? Porque a cosmovisão, ela funciona como uma lente.
no caso aqui, filtra o mundo com base na palavra de Deus. É como que esse óculos que eu estou usando aqui, imagine que quando eu tiro esse óculos, querido, rapaz, não é a idade, não é? Acho que é o reflexo das luzes, mas ficou ruim, queridos, né? Ficou muito ruim. Quando eu coloco o óculos, eu vejo como vocês são bonitos. Olha que coisa boa, olha o milagre que o óculos faz. Mas eu já enxergo isso de cara. Porque a forma que eu vejo vocês a partir de uma lente muda tudo. Quando eu olho para o mundo, quando eu faço a leitura do mundo sem as escrituras, queridos, se a gente pega Gênesis 1 e 2, que a gente vai já ver, nós vamos ver que a criação é bela, mas por causa do pecado tudo foi desordenado. Aí a gente fica tentando entender por que que o mundo está assim, por que que o mundo está de cabeça para baixo, por que que seres humanos querem ser animais, querem rastejar, querem andar com coleira. Olha só, queridos. Aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí você tem que lembrar de Gênesis 3. Por que que o amor natural do homem para a mulher mudou? Gênesis 3. Então, por que que entrou guerras no mundo? Gênesis 3. Por que que entrou simples palavra medo? Adão diz, tive medo, por isso me escondi. Medo surge em Gênesis 3. As dores de parto surgem em Gênesis 3. O trabalho árduo de suar, de coletar, de buscar, surge em Gênesis 3. A mulher para o marido surge em Gênesis 3. Todo o conflito surge em Gênesis 3. Queridos, a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Então, quando a gente olha esse filtro, forma valores e decisões e atitudes coerentes com o caráter de Cristo, tem um objetivo claro, glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Isso leva a gente a pensar naquela primeira aula de cosmovisão com Abraham Kuyper, quando ele fala das esferas, que elas são autônomas, né? Educação, política, sociedade, a igreja, a família, mas Deus é soberano sobre todas as esferas. É mais ou menos isso. A cosmovisão e o aconselhamento bíblico definem o ponto de partida pela palavra de Deus, né? E aqui a gente começa a olhar ela como essa lente espiritual. É a forma como o cristão enxerga o mundo, a vida e a realidade à luz das Escrituras. A Bíblia se torna lente interpretativa para todas as áreas: família, trabalho, cultura, política, ética, ciência. Não é apenas saber versículos, mas pensar biblicamente sobre tudo. É muito bom, queridos. Os retiros da igreja têm algo fantástico quando tem as competições de equipes, né? E quando tem quem memoriza mais versículos, ou quando alguém cita um versículo, você fala, ou seja, aquela brincadeira, espada para o ar, e começa a gente compreender. Aí a gente sempre nota que tem alguns irmãos que são muito bons nisso. Tem outros irmãos que têm mais dificuldades em memorizar versículos. Mas é muito bom que a gente aprenda alguns versículos chaves para, em momentos de dores e de aflições, a gente possa recorrer biblicamente à nossa mente e forçar a nossa mente a lembrar que existe um Senhor maior do que os nossos problemas. Fazer que nossa mente ela possa ler o mundo não através da dinâmica da cultura ou das redes sociais, mas a gente lê o mundo através das Escrituras. É aqui que a gente começa a ser desafiados. Geralmente, queridos, quando nós estamos em um ambiente de pessoas que não são cristãs, imagine um almoço de família, um jantar de família, e de alguma forma surge um assunto na mesa, não é? E as pessoas vão pedir a sua opinião e elas vão falar mais ou menos assim, nada de Bíblia. E aí você cai nessa armadilha. Aí você diz, tá bom, nada de Bíblia, eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Você caiu, queridos. Sabe por quê? Que não existe Bíblia fora de qualquer realidade do mundo. Porque senão eu estou dizendo que a Bíblia só funciona para pregar. Senão eu estou dizendo que a Bíblia só funciona para dar uma aula na escola bíblica. Então, quando eu guardo a minha Bíblia e eu não consigo aplicá-la no mundo que eu vivo, eu estou dizendo que ela é insuficiente. E se ela é insuficiente, eu não trago ela só para ler o mundo. Eu trago ela para todas as áreas da minha vida, inclusive no que nós estamos estudando, aconselhamento bíblico. E eu começo a enxertar dentro do aconselhamento bíblico transições culturais, sociais, psicologizadas, que elas distanciam da verdade.
Por quê? Porque no ato que da primeira vez que me chamaram para discutir um assunto, eu falei que tudo bem, eu não vou usar a Bíblia. Eu estou dizendo o quê, queridos? Que eu tenho resposta para você fora da Bíblia. Olha que armadilha nós entramos. Não, irmão, nós vamos responder o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz sobre isso. Talvez a gente seja rejeitado. Talvez a nossa opinião seja colocada como opinião... Tem um nomezinho que eu... Me ajuda aí, pastor. Alienado, não, outro nome que a gente... Também... Tem um nomezinho que é como se a gente fosse totalmente bitolado só a escritura. Radical. Sempre eu tenho que recorrer aos universitários. Radical, porque você só quer usar a Bíblia. Aí a gente fica com raiva. Não, eu sou radical não. Tá bom, vamos conversar então sem a Bíblia. Caímos aí de uma forma muito cruel. Cosmovisão bíblica como narrativa redentora é a compreensão da história humana segundo os 4 pilares: criação, queda, redenção e glorificação. Esse nome glorificação em alguns livros pode aparecer, não é? Consumação, tá? Consumação ou glorificação, elas têm o mesmo sentido, elas se voltam. Então, criação, Deus criou tudo com um propósito, Gênesis 1 e 2. O pecado corrompeu todas as coisas, Gênesis 3. Cristo redime o homem e a criação, João 3,16, Romanos 8. Tudo será restaurado na consumação, Apocalipse capítulo 21. Então vamos lá. A cosmovisão bíblica como fundamento da prática cristã é viver de forma coerente com a verdade de Deus em todas as áreas da vida. Todas, queridos, todas. Você fala assim, está sendo radical demais, pastor. Todas as áreas, queridos, né? Imaginem que você tem uma filha, 6 aninhos, e você está ensinando em casa que todo mundo é responsável por lavar o seu prato, lavar o seu talher, lavar o seu copo. Acho que eu já dei até esse exemplo aqui. E aí a filha vai, levanta, ela está na pia, ela está lavando, ela só falta quebrar o prato, ela só falta derramar todo o sabão. Ou seja, e você vira para ela e fala, minha filha, eu só pedi para você lavar os pratos. Ela vira para você e fala, e eu estou lavando. Do todo, querida, ela está lavando ou não está? A pergunta é se eu ensinei a ela glorificar a Deus a lavar os pratos depois da refeição. Ou seja, notem que é uma atividade tão simples, mas que eu não consigo enxergar Deus nessa atividade. Por que eu não consigo enxergar Deus? Porque eu estou voltado para o trabalho, eu estou voltado para uma coisa que muitos de nós não gostamos de fazer, lavar prato, lavar panela. Só que eu esqueci que momentos antes eu estava onde, queridos? Na refeição. Em momentos antes eu estava contemplando o que Cristo colocou em nossa mesa. Então o ensinamento, ele é antes de lavar o prato. O ensinamento de lavar o prato é um agradecimento pelo que nós acabamos de comer. Muda tudo, porque eu estou lavando os pratos, glorificando a Deus por uma refeição, que muitos não têm. Independente do que seja, queridos. Notem que a gente está trabalhando a glória de Deus numa cosmovisão geral. Uma mãe que tem uma tarefa o dia todo com uma criança, trocando fralda, cuidando da casa, essa mãe, ela está estressada. Essa mãe, ela deve estar agoniada. Essa mãe, tudo que ela quer é descansar, tudo que ela quer é tirar 1 hora de sono. Isso é mentira, queridos? Não é. Talvez a gente não tenha ideia nem de 10% desse sofrimento de uma mãe. Mas ao mesmo tempo que nós precisamos ensiná-la que ser mãe é dádiva, ser mãe é bênção, e todas essas tarefas já estavam previstas. Ela não é a única mãe que passa por isso. Notem que quando a gente tem uma cosmovisão bíblica, a gente começa a compreender que é viver de forma coerente com a verdade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em todas, independente da nossa profissão, independente do nosso grau de estudo, da nossa classe social, em todas as áreas. Aqui, olha como é interessante, não há separação entre vida espiritual e vida comum. Aqui adoramos a Deus, falamos sobre Deus. Lá fora, esquece, lá fora é meu intelecto, é a minha razão, é a minha perspectiva de mundo. Não, queridos, lá fora, Deus também deve ser glorificado. Deus é glorificado aqui dentro, Deus é glorificado lá fora.
Então isso é maravilhoso, porque a cosmovisão, ela está formando o cerne do cristianismo nosso, não é? A fé molda decisões, relacionamentos, valores e prioridades. Romanos 12:2, transformai pela renovação da vossa mente. Cosmovisão, olhando para Romanos 12:2, é muito mais do que uma ideia. É uma forma de viver, queridos. É descansar no Senhor, não é? Então aqui a gente começa a pensar sobre tudo isso. Por que começar com cosmovisão? Né? É um tema assim, muito relevante, tem bons livros, queridos. Até agora acho que eu só encontrei uma pós-graduação que tratava sobre cosmovisão, se não me falha a memória, lá na Mackenzie. Acho que foi o único que eu vi. Livros tem bastante. Tem um livro aqui que espero que minha memória não falhe até o final do culto, mas é um livro fantástico para tratar de cosmovisão, que é... Me ajuda aí, filha. Não é Como Viveremos, não. Como Viveremos também é um excelente livro, mas é um livro, queridos, foi o primeiro livro que, quando eu comecei a folhear, ele diz logo assim: Como fritar bacons para a glória de Deus. Vida na terra. Alguma coisa assim. Como glorificar a Deus. Claro que é um livro americano, né? E os americanos tomam café da manhã com bastante bacon, né? Bastante geleia. Tem muita gente que queria morar lá, né? Bastante ovo e tal. Mas queridos, como glorificar a Deus fritando bacon? E aquilo me chamou a atenção. Aí daí a gente vai desenvolvendo como glorificar a Deus lavando os pratos, como glorificar a Deus fazendo minha caminhada matinal, como glorificar a Deus, né? Então, quando a gente pensa sobre isso e compreender que todas as pessoas têm uma cosmovisão, seja ela bíblica ou não, mas elas têm, só que a cosmovisão bíblica, ela é totalmente diferente da cosmovisão do mundo. Sabe por quê, queridos? Porque a cosmovisão do mundo não exige lealdade a ninguém. A cosmovisão bíblica exige lealdade a Deus. É aqui que mostra a nossa fidelidade, ser leal a Deus. E o que é ser leal a Deus, queridos, quando a gente olha para tudo isso? É que nosso coração não há espaço para neutralidades, não há. Quando eu olho para isso aqui, eu não separo o sagrado e o secular. Aonde nós estivermos, nós precisamos aprender a glorificar a Deus. A nossa lealdade é ao Senhor, não é ao mundo, não é à cultura, é a Deus. Se você pensar sobre isso, você diz: entendi tudo agora. Se eu for fiel, se eu for leal a Deus, a minha cosmovisão, ela está funcionando. Até aí está tranquilo, queridos? Vamos ver alguns exemplos aqui de não neutralidade aqui. Na educação, ensina para a glória de Deus, é a cosmovisão bíblica. Ensina para o mercado, para o sucesso pessoal, cosmovisão secular. Política, serve ao bem comum com justiça divina, serve a interesses ideológicos. Sexualidade, expressa o plano de Deus para o corpo, ou seja, casamento, expressa desejos individuais. Trabalho, é vocação e serviço ao próximo. Secular, é meio de status ou sobrevivência. Notem que a primeira coluna aqui, ela tem que ter uma lealdade a Deus. Tem que ter uma lealdade a Deus. Se ela não tiver lealdade a Deus, ela não é uma cosmovisão, né? Então, existe outro assunto que a gente pouco discute, que é a graça comum, né? Quando a gente olha para a cosmovisão, a gente amplia a nossa graça comum. Existe a graça salvífica, é aquela que nós não podemos construir salvação. Eu não consigo salvar a mim mesmo, é a graça de Deus. A palavra é pregada, o poder do Espírito Santo transforma nossos corações, nós nos arrependemos do nosso pecado, confessamos Cristo Jesus como nosso Salvador. Esse é o plano básico da salvação. Isso é graça especial, graça salvífica. A graça comum é aquela que o Senhor derrama sobre tudo. Que às vezes você olha para uma pessoa e fala assim: meu Deus. E a gente começa a achar que a salvação, ela está de alguma forma alicerçada em ter coisas, porque você olha para pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus, muito pelo contrário, blasfemam até de Deus e tem bastante coisas. Vocês já viram isso? Empresários, tem carro do ano, e você diz: como é que posso? Eu sirvo ao Senhor, não tenho um carro. Notem que a minha cosmovisão de salvação, ela está alienada a coisas.
Está totalmente errado, queridos. A graça comum, ela tem um grande objetivo. Além de Deus abençoar todos, Deus refreia o mal. A graça comum é para refrear o mal. A graça comum, queridos, se você imagina se Deus cruzar, aqui claro que é só uma figura aqui para a gente pensar, mas se Deus cruza os braços para o pecado, e Ele diz, vivam como vocês quiserem, o mundo é de vocês, o que aconteceria, queridos? Desastre, não é, meu pastor? Ruína. Um exemplo que me traz à memória, os irmãos vão lembrar quando a polícia entrou em greve há uns 3, 5 anos atrás, que foi caos no Brasil. A gente tem mania de falar da polícia, cara, a polícia é bênção, meus irmãos. E aí quando a gente olha para essa categoria, e eles reivindicando, entraram em greve. Vitória do Espírito Santo, matéria no jornal. As pessoas saqueando lojas. O que era interessante? Que eram pessoas que não precisavam, pastor. Pessoas que viram oportunidade e saíam com máquina de lavar, saíam com o que ele pudesse levar nas costas, ele levava. O que aconteceu no outro dia? Essas pessoas que entraram nessa onda estavam devolvendo as coisas que roubaram. Agora entenda uma coisa, só a polícia, que não são Deus, cruzaram os braços e o Brasil virou um caos. A gente não saía de casa, queridos. Agora imagine Deus cruzando os braços. Graça comum é muito mais do que as dádivas de Deus derramadas sobre nossas vidas. É Deus refreando o mal. Porque tem um tempo oportuno para a sua ira completa. Então Ele está refreando o mal. Romanos, é belíssimo, Romanos capítulo 1, quando homens se entregaram a homens, mulheres se entregaram a mulheres, tudo a partir de que deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. A ideia é que as porteiras foram abertas e eles se entregaram aos seus prazeres, o pecado. Então notem, queridos, que quando a gente olha para tudo isso, a gente diz, meu Deus, que profundidade, e a gente precisa ampliar a nossa visão e entender que amanhã no meu trabalho não é secular. No meu trabalho, a minha cosmovisão, os meus pressupostos, eles partem das Escrituras. Então eu preciso ampliar isso aqui lá. Quando eu estiver dando uma aula amanhã, seja na faculdade, seja numa escola pública, numa escola particular, imagine você como professor, não é? Então você tem que imaginar que você está ali para glorificar a Deus. Se você é um servidor público, se você é um militar, se você é um gari, se você é um engenheiro, se você... Meu irmão, não interessa. Todas as áreas que nós estamos é para glorificar a Deus. É por isso que tem lugares que não cabe a gente. É simples. A gente fica numa onda de qual é o trabalho que glorifica a Deus. Não, querido, se corromper, se de alguma forma desconstruir o que é verdadeiro nas Escrituras, não é o nosso lugar. Ah, pastor, mas eu ganho muito. Ah, pastor, você precisa imaginar, a minha família vive muito bem. É, irmão. Não só a sua, como milhares de famílias vivem bem com esse mesmo propósito. Só que a nossa salvação, a nossa vida com Deus, ela não está alicerçada em coisas e pessoas, mas no Senhor. E quando eu penso sobre isso, aí eu digo, uau, eu entendi tudo agora. Aí você começa a brincar, esse troço funciona mesmo. Porque quando a gente pega esse negócio e amplia ele, vai dizer, joga tudo fora e aqui é que eu quero organizar a minha vida. Nossa cosmovisão não nos impede de ir a shopping, não nos impede de ir à praia, de tirar férias, de viajar, de curtir com a família. Queridos, não impede, não impede. A gente viveu muito tempo preso à religiosidade, achando que a religiosidade é aquilo que tem proposto para nós como um esquema cristão de salvação. Não é. Então aqui é muito mais profundo, aqui é muito maior, aqui mexe muito mais com a gente. Você vai me dizer no horário, viu, meu pastor? Primeiro ponto aqui, fundamento sólido. A cosmovisão bíblica estabelece uma base sólida para compreender o mundo. Ela nos ajuda a enxergar a realidade através das lentes da palavra de Deus. Segundo, a autoridade das Escrituras. Eu vou dizer um negócio que pode chocar a gente agora, queridos. A autoridade das Escrituras, ela está se perdendo por responsabilidade nossa. Não é do mundo, não. Sabe por quê? Porque o mundo não tem compromisso com a palavra de Deus. O mundo não se interessa em cumprir a palavra de Deus.
A palavra de Deus está perdendo crédito por causa da igreja, por causa de nós. Não é do mundo. A gente fala, o mundo como é que está, não aceita a palavra. Nunca ele vai aceitar a palavra. Se o Espírito Santo não confrontar, não converter e mudar o caminho deles, queridos, eu e vocês não podemos fazer nada. Agora, se nós pegarmos as Escrituras e guardar as Escrituras, porque o mundo odeia a Deus, nós nos comparamos a eles. Porque nós precisamos da Escritura para convencer o mundo do pecado. Nós não precisamos da cultura por cultura. Nós não precisamos de rede social por rede social. Não, queridos. Nós precisamos da palavra de Deus, porque é isso que garante salvação. É isso que garante mudança de vida. É isso que garante o meu comprometimento. Isso que garante a minha lealdade. É porque eu creio nessa palavra. Porque um dia, queridos, nós fomos também transportados do poder das trevas para o reino do seu amor e luz. E fomos mudados completamente. Eu costumo dizer que o novo nascimento, por ter esse nome, não é uma simples reforma em nós. Todos nós chegamos na igreja como bebês, porque nós nascemos de novo. Não é o diálogo de Jesus com Nicodemos? Tudo bem, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nicodemos, ele fica encucado, meu pastor, ele fica ali, a tal ponto dele pensar, como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe depois de velho? Jesus confronta ele com o seu próprio ensinamento. Jesus diz, olha, tu és mestre em Israel, não entendes o que ensina? E aí ele fica confuso com aquilo. É interessante que as coisas espirituais não se discernem de forma humana, natural. Ele diz, se eu te falo coisas humanas e tu não entende, imagina as coisas do alto. É demais para nós, queridos. Então, como que eu quero convencer o mundo com coisas da terra? Como que eu quero convencer o mundo com coisas terrenas, com diálogo cultural? Não, querido, eu vou só me igualar a eles. Para que esse mundo passe por transformações radicais, precisa vir do alto. E o que desce do alto é a palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo para transformar corações. Eu só consigo, Filipenses capítulo 4, renovar minha mente com o que é bom, com o que é perfeito, com o que é agradável, com o que é justo, se eu já tivesse sido transformado pelo Espírito Santo. Porque senão, o que eu faço? Eu encho meu coração de coisas do mundo e vou viver nessa roda e não vou conseguir sair. Por isso, a autoridade das Escrituras, a Bíblia é a nossa autoridade máxima. Começar com a cosmovisão bíblica significa reconhecer que Deus revelou sua vontade e verdade nas Escrituras. Gênesis 1:1. Começa a nossa cosmovisão. É quando do nada a gente vê a criação ali. E Deus criou. E Deus formou. E disse Deus. Queridos, se eu não compreender para quem Moisés está escrevendo, eu não vou compreender o que está acontecendo. Eu tenho que entender que existia ali um povo escravizado por mais de 400 anos, servindo a vários deuses. Deus da colheita, Deus do sexo, Deus da prosperidade, Deus não sei de quê, Deus não sei de quê. Cada faraó tinha o seu Deus patrono, o Deus que reinava maior, ele assumia aquele trono com o faraó. Então nós estamos falando de uma geração que vivia submetida e subjugada por deuses. Qual é o Deus que vai trazer chuva? Aí o que Moisés está dizendo? Só existe um Deus que criou todas as coisas, quando não existia nada. Então Moisés, ele está começando, queridos, de uma forma que ele está desconstruindo uma cosmovisão idólatra. E como é que Moisés desconstrói uma cosmovisão idólatra? Quando ele coloca dentro dessa mente uma cosmovisão bíblica, ou seja, substituindo deuses por um único Deus. Essa transformação é radical. E aí ele começa a construir toda a criação. Um mundo que foi criado por Deus, sustentado por Deus, organizado por Deus, ordenado por Deus. Quando você pensar nas leis da natureza, não ache que é o acaso. As leis da natureza é o próprio Deus, não só construindo, mas mantendo o cosmos. Isso é muito interessante. Como que Deus mantém o cosmos? Com as leis que Ele mesmo criou. Você não vai ver nenhuma tecnologia, você não vai ver nada que possa parar uma tempestade. Os Estados Unidos é o local que tem mais ataques de tempestade, de furacões. Acaba com tudo. Quando a gente está lendo os evangelhos,
depois que Jesus passa a pregar, e ele começa a ler os primeiros parábolas, a parábola do semeador, e depois que ele passa o dia todo pregando para aqueles homens, Jesus está cansado, pede que seus discípulos tirem ele dali e sai no barquinho. O texto diz que Jesus estava tão cansado que ele só fez encostar e dormiu. Em algumas versões ali é furacão, tempestade absurda, e nós temos ali dentro pescadores experientes que ficaram desesperados. Queridos, ali não tem FUNSEMI, ali não tem satélite para dizer que vai acontecer aquilo, ali não tem um aviso prévio de dias, de horas. O Senhor levanta e manda que, como um sussurro, como ele manda parar. Só quem é o Criador é aquele que é o mantenedor. Ele cria em Gênesis 1 e vai mantendo. Nós estamos aqui porque o Senhor está mantendo cada um de nós. Nós temos uma dificuldade terrível para entender sobre livre-arbítrio e sobre a responsabilidade humana, o que é ser criatura. Nós somos ao mesmo tempo pessoa e criatura. Criatura, eu não posso respirar, eu não posso falar, eu não posso me mover, se assim Deus não permitir. Como pessoa, eu posso decidir que blues eu venho hoje, se eu vou tomar um açaí, se eu vou tomar um suco, o que eu quero, eu decido isso. Mas como criatura, queridos, eu não posso dar um passo se o Senhor não permitir. Por quê? Porque Ele estrutura, Ele governa, Ele controla, Ele é o Senhor. Por isso que a nossa lealdade é a Ele. Deus usa remédios, sim, Deus usa a ciência, Deus usa médicos, mas Deus ainda salva pessoas de enfermidades através de milagres. É a sua vontade. Em outros casos, que é doloroso para a gente, o Senhor deixa a gente na enfermidade. Deixa a gente em situações difíceis, que a gente não compreende. Mas se eu entender que tudo aquilo é para a glória de Deus, e entender que o Senhor vai passar conosco pelaquela situação, querido, se a gente não passar por ela, a gente vai passar dessa para melhor. De uma forma ou de outra, nós estaremos com Ele. Amém, os irmãos creem nisso?